Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Análise 360, que é um produto do Diário 360. A todos vocês, uma ótima segunda-feira. Hoje, dia 17 de agosto de 2026. A partir de agora, a gente entra ao vivo a você que está sempre conectado aqui na nossa qualificada e mega audiência do nosso Análise 360 pelo nosso canal no YouTube. E sempre aqui também comigo, meu amigo jornalista Rodolfo Oliveira, do qual já deseja a ele aqui uma ótima segunda-feira. Seja bem-vindo em mais um programa, meu amigo jornalista Rodolfo Oliveira. É isso aí, Fabiano. Muito obrigado a vocês. Obrigado a você, Fabiano. Mais uma semana de trabalho. E a gente espera contar com a audiência crescente e qualificada de todos que acompanham, Fabiano, o Diário 360, não só aqui no YouTube, mas no Instagram, no TikTok, no Quai, no Facebook, em demais redes sociais. A gente agradece essa audiência que nos faz crescer organicamente. O Diário 360 vem aí adentrando cada vez mais nos lares, né? As pessoas vão compartilhando os nossos conteúdos, fruto de uma equipe muito enxuta, mas que trabalha com muita honestidade, muito afinco para levar o melhor da informação para vocês, justamente sendo um diferencial, Fabiano, nesse mar de fake news e desinformação que nos cerca. Então, agradecer mais uma vez a todos, né? Aproveito, Fabiano, e pedir que já deixe o like agora, neste momento, porque senão se você deixar para mais tarde você vai esquecer. Não, no final eu dou o like, dá logo o like, faz sua obrigação, bate o cartão, bate o ponto, né, Fabiano, como se diz. E vamos para as pautas do dia, muitas coisas a serem analisadas e a gente espera que vocês fiquem até o final, Fabiano. Vamos lá, né? Muita coisa acontecendo. Esse final de semana foi bem agitado. Já começou, deu start aí as campanhas eleitorais em todo o Brasil, autorizadas pelo TSE, pelo TRE, enfim. A gente vai falar também sobre isso ao longo aqui da edição do nosso Análise 360 de hoje. Mas a gente vai falar de uma notícia que também traz palco sobre tudo que tem acontecido no Brasil e também aponta para o estado da Bahia, porque o Ministério Público Federal investiga 35 milhões anunciados por Lula para obra parada desde 2016. Olha só, gente, o governo Lula, ele volta a enfrentar questionamentos sobre a aplicação do dinheiro público após o Ministério Público Federal abrir investigações sobre um anúncio aí de aproximadamente 35 milhões para a construção do prédio da Escola Politécnica na Bahia. Uma obra que está paralisada desde 2016, que também esse ano era de gestão petista. O caso, ele chama a atenção porque ao invés de explicar por que uma construção permanece abandonada há quase uma década, o governo anuncia um novo pacote milionário por meio do novo PAC. Agora o Ministério Público Federal quer saber, né, qual é a situação real desse empreendimento, como será feita a retomada e principalmente qual será a destinação destes recursos, meu amigo jornalista Rodolfo Oliveira. Pois é, Fabiano. Em primeiro lugar, ressaltar que obra parada significa obra cara. Significa, na verdade, que vamos gastar 2 vezes mais para retomar aquela obra. Porque quando uma obra para, pessoal, é que nem a reforma da sua casa. Quando uma obra para, em primeiro lugar, ela causa um transtorno. Em segundo lugar, você deixa de se beneficiar da obra já concluída, porque a obra não foi concluída, isso te prejudica. Em terceiro lugar, se a obra fica parada muito tempo, quando você retoma a obra, você tem que gastar dinheiro para refazer ou reparar parte da obra que já ficou velha, que já se depreciou, que já enferrujou. Então você tem que retomar contratos, a parte burocrática. É igual na sua casa. Quando a obra atrasa, você tem prejuízo. Agora imagine uma obra, a gente está falando na casa dos milhões de reais, que poderia beneficiar milhares de pessoas, parada. Uma obra dessa parada. Então, Fabiano, é impressionante como a má gestão petista prejudica a população, que não obstante paga por isso. É preciso que a gente aqui numa análise sempre reforce isso, Fabiano. Nós é que pagamos por essas obras paradas. Nós é que acabamos arcando com os prejuízos de uma obra que, quando for entregue, talvez nem supra mais as necessidades de quando ela foi planejada. Então, a gente para e pensa, né? O Brasil é um país tão rico, mas ao mesmo tempo tão mal administrado. A gente tem aí
os ralos da corrupção que drenam o dinheiro dos pagadores de impostos. A gente tem aí um festival de lobbies, de contratos obscuros, de aditivos de editais que carecem a obra. A gente tem aí, eu não estou falando dessa obra em específica, mas em obras em geral por todo o país. Obras de má qualidade, Fabiano, que logo se deterioram. Ou seja, aí a questão da corrupção. E por fim, Fabiano, a gente está falando de uma obra no campo educacional. Mais uma vez, a gente tem que bater aqui o fracasso que a esquerda significa para o campo educacional. É impressionante como a esquerda trata a educação como se fosse nada. Como se fosse nada. E a prova disso, Fabiano, é que o Brasil, depois de 20 anos de PT, o Brasil tem os piores índices no ensino médio fundamental em leitura, matemática e ciências. Rodolfo está dizendo isso porque ele é bolsonarista. Não, quem está dizendo isso é o PISA, o Exame Internacional, que mede ciência, leituras e matemática entre estudantes do ensino médio e fundamental de todo o planeta. O Brasil perde para países africanos em guerra civil, Fabiano. O Brasil perde para países que estão se reerguendo após tragédias como terremotos, maremotos, devastações. O Brasil, quer dizer, o PT na educação destrói mais do que um terremoto, Fabiano. O PT na educação destrói mais do que guerra civil. Né? Nossas crianças cada vez mais defasadas no que diz respeito à matemática, ciências e leitura, no momento, Fabiano, em que o mundo está fazendo uma transição. Rodolfo, que transição é essa? É a transição para a tecnologia, para a indústria 4.0, que é a inteligência artificial, a robótica, a cibernética, o mundo inteiro, China, Estados Unidos, leste, oeste, norte, sul, está preparando essa geração para os empregos do futuro. E é assim que o governo Lula, é assim que a esquerda, é assim que a Bahia, que é um feudo petista desde Cabral, sei lá quando, trata um importante equipamento, Fabiano, educacional, que poderia estar servindo aos jovens baianos e formando a futura mão de obra qualificada brasileira que vai precisar. O Brasil é um país de gente jovem, mas que não tem a qualificação necessária. Aí, Fabiano, do que adianta a gente tentar atrair os grandes empregos, as grandes indústrias, se nós não temos mão de obra? Aí você soma. O Brasil não tem mão de obra. O Brasil tem precária infraestrutura. O Brasil tem uma carga tributária totalmente asfixiante, totalmente sufocante. Então, é o fracasso. Aí, mais uma vez, a gente está aqui falando sobre prejuízo. Mais uma vez, a gente está falando sobre dinheiro do povo mal empregado. A gente está falando de má gestão. A gente está falando de obras paradas que, quando são retomadas, sai o dobro ou triplo do preço inicial previsto no edital de lançamento. Tudo isso atrasa o Brasil. E a gente, Fabiano, para finalizar, a gente está aqui eternamente falando do Brasil, país do futuro. Olha só, esse futuro nunca chega, por isso. Nós éramos meninos, Fabiano, quando a gente ouvia dizer que o Brasil era o país do futuro. Meus pais eram meninos quando ouviam dizer que o Brasil era o país do futuro. Meus avós também. E esse futuro nunca chega. O futuro nunca chega por conta disso aí. Por conta de obras educacionais paradas, por conta de má gestão, por conta de corrupção e por conta de uma esquerda que não se importa com o futuro educacional dos nossos jovens. Talvez, Fabiano, porque sabe que quanto mais educação, maior a chance de não precisar das migalhas petistas e esquerdistas para sobreviver. O próprio Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que quem é inteligente ou quem estuda um pouco mais não vota mais no PT. Será que esse é o medo de tanto o governador Jerônimo da Bahia e Lula de não avançar em obras públicas que vão gerar educação, que vão gerar oportunidade de crescimento educacional na Bahia? Será que Jerônimo e Lula têm medo de que o povo lá seja educado e não vote mais no PT? Porque eu só encontro essa possibilidade que me dá a resposta de o PT passar 10 anos e ainda não concluir a obra dessa universidade federal lá na Bahia. Desde 2016, desde a época em que Dilma Rousseff ainda era presidente da República. A obra ainda não foi concluída. Se passaram-se 10 anos, já estamos aí indo, né? Deus me livre ir para Lula 4.0. Será, Rodolfo, agora que essa estrutura educacional lá na Bahia será palco de mais uma promessa petista para ser concluída
no mandato que está por vir, a promessa aí de Lula, para a reeleição de Lula, muita gente fica a se perguntar aí na Bahia. Essa promessa está decorrida desde o ano de 2016. 10 anos se passaram lá na Bahia e a única coisa que se vê é uma estrutura precária, parada, esquelética, aonde mais uma vez se tornou palco de marketing político em pré-campanha eleitoral presidencial por Lula. O que a gente quer ver, de fato, evidenciado na Bahia, é uma estrutura educacional que fortaleça o povo baiano. Porque os níveis educacionais da Bahia, especificamente também do Nordeste, são baixos. O índice de desenvolvimento humano na Bahia e também no Nordeste, ou diga-se de passagem, nos estados aonde a esquerda governa, são baixos. Por que será, hein? Quais são os motivos que, aonde a esquerda governa, os níveis educacionais reduzem? O IDH é reduzido. Aonde a gente vê a esquerda dominando, cada dia que se passa a gente vê cenas como essas, de obras que passam mais de 10 anos para serem concluídas, Rodolfo. E até agora o povo da Bahia, a única coisa que eles estão recebendo é só promessa. Deixa eu passar a informação aqui para muita gente que não pode não saber, Fabiano, mas o estado da Bahia tem mais de 1 milhão de analfabetos. Você acredita nisso, Fabiano? 1 milhão e 100 mil pessoas na Bahia não sabem ler nem escrever assim, oficialmente. Aí a gente soma aí mais alguns milhares de analfabetos funcionais. Porque os governos petistas, Fabiano, são especialistas em formar analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? É o camarada que sai do ensino médio, por exemplo, mas não consegue interpretar um bilhete de geladeira. O cara não consegue interpretar um parágrafo. Você bota um parágrafo de texto, interpreta esse texto, o cara não sabe. Você pede matemática, você pede para um cara que sai de uma escola aos 15 anos, sei lá, 16, 17 anos, para fazer uma adição, uma conta de multiplicação ou subtração simples, as 4 operações matemáticas, o cara não vai saber. Em ciências, o cara não tem a menor ideia básico, Fabiano, de como funciona o mundo, porque não tem noções científicas nenhuma. Então, é uma pessoa ignorante. Não obstante, está lá, ensino médio ou ensino fundamental formado. E a Bahia, com mais de 1 milhão de analfabetos. Fabiano, isso é mais do que a população de muitas cidades. Mais de 1 milhão de pessoas. E a Bahia é um feudo do PT. Eu nem me lembro mais de quantas décadas a Bahia está na mão do PT. Umas 3 décadas, sei lá, 2 décadas na mão do PT. Né? E nas eleições de 2022, a Bahia deu maciçamente seus votos a Lula. Né? Talvez tenha sido o estado mais lulista do Brasil, a Bahia, né? Junto com o Ceará. Então, Fabiano, é preciso que os baianos acordem. Não se pode mais deixar um estado tão rico de gente tão trabalhadora. Bahia é riquíssima. Bahia é onde o Brasil nasceu. Onde Cabral aportou. Né? Então, um estado com tanta história, certo? Não se pode mais deixar um estado como a Bahia nas mãos do PT. Está chegando mais umas eleições. Refletir, pensar e buscar candidatos que façam algo diferente. Porque, meu filho, depois de 20 anos de PT, você ter 1 milhão de analfabetos, isso é falência total da gestão petista. É isso aí, e eu quero também ouvir, na verdade, ler a sua opinião através aqui dos nossos comentários desse vídeo. Essa é a hora que você comenta a respeito de tudo que você tem acompanhado aqui, sempre também no nosso Análise 360. Ó, tá aparecendo. É a hora de você se inscrever no nosso canal agora, tá? Vai lá e se inscreve no nosso canal, dá aquele like, né, na nossa live aqui, e você também já aproveita, já ativa as notificações, porque todas as vezes que se aproximar das 19 horas, você já vai receber uma notificação no seu smartphone avisando que o nosso Análise 360 vai começar e você vai ficar muito mais informado. Aproveita, tem aqui um compartilhar, né, o botão de compartilhar, já joga também nos grupos aí de WhatsApp da sua cidade, do seu bairro, da igreja, da faculdade, da escola, dos amigos. Faz aí a sua parte, compartilha, né, os conteúdos do nosso Análise 360. Combinado?
Vamos lá para mais uma pauta. A gente vai falar agora da Lei Magnitsky, né? Pode voltar aí a atingir Alexandre de Moraes após aí essa crise sobre a liberdade de imprensa. Gente, olha só. Alexandre de Moraes, ele pode voltar ao centro de uma crise internacional com os Estados Unidos, pois eles estão decidindo aí restabelecer sanções contra o ministro do STF, após novas controvérsias envolvendo medidas contra o jornalista e suas fontes. Há uma possibilidade de Washington recorrer à lei global Magnitsky e ampliar aí a pressão sobre o magistrado. E reacende também o debate sobre os limites de atuação do judiciário brasileiro, especialmente em relação à liberdade de imprensa e à proteção de fontes jornalísticas. Se confirmada, essa medida ela representaria um forte desgaste para Moraes e poderia aprofundar ainda mais a tensão diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, colocando novamente o ministro brasileiro sobre os holofotes internacionais. Mais uma vez, Rodolfo, a gente vai trazer agora a pauta sobre esse ataque contínuo e recorrente à nossa liberdade de expressão e também o sigilo sobre a fonte, sobre do qual a própria Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, ela nos garante e nos protege acerca dessa proteção sobre o sigilo à fonte, do qual a gente tem acompanhado, e mais uma vez a gente vai falar sobre esse tema, sobre esse ataque, né, à nossa democracia e à própria Constituição, que deveria ser protegida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E agora, Rodolfo, mais uma vez, Alexandre de Moraes pode sofrer sanções internacionais vindas dos Estados Unidos da América, Rodolfo. Pois é, Fabiano. Em primeiro lugar, ressaltar que o ativismo judicial do STF está tão gritante, é algo tão escandaloso que ultrapassou as fronteiras brasileiras. Olha só. E aí, esse ativismo judicial do STF, que já é errado, já é grotesco por si só, agora, mais uma vez, afronta diretamente uma garantia constitucional. Que, no caso, estamos falando sobre o direito ao sigilo da fonte jornalística, né? E como eu disse aqui em edições anteriores do Análise 360, quando você mata o sigilo, quando você abre esse direito, esse precedente, quando você abre mão desse direito do sigilo da fonte, você mata o jornalismo. Porque a essência do jornalismo, a alma do jornalismo é justamente a denúncia anônima. Ou seja, o indivíduo faz uma denúncia anônima justamente porque ele tem medo de perseguição. Ora, se esse indivíduo, a partir de hoje, souber que pode ser ele próprio alvo, né, de investigação por parte da Polícia Federal a mando do STF, esse cara não vai querer passar essas informações ao jornalista, que tem ou tinha esse direito garantido até ontem na Constituição de 88. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, Fabiano, é que, mais uma vez, se servir de consolo, e serve, né? Talvez seja o único consolo nessa história, a gente entende que o mundo, ao ver essa situação, começa, mais uma vez, a entender que o Brasil não vive uma situação de normalidade democrática. Digo isso porque, por exemplo, outro dia se pensou em fechar o Discord, proibir o Discord no Brasil. Quais são os países onde essa plataforma é proibida? É Rússia, é Coreia do Norte, é China, é Cuba. É tudo ditadura, né? Todos regidos por autocratas, né? Então o mundo viu isso. Aí na outra semana, o mundo vê um ministro da mais alta corte jurídica do país simplesmente querendo destruir o sigilo da fonte jornalística. Então, lá fora, as pessoas começam a juntar as peças. Muitos estrangeiros estão acordando para isso. O governo americano, sob Donald Trump, já está ciente disso há muito tempo. O Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, é um cara que é muito sensível a essa pauta, né? Porque ele é filho de cubanos, né? Em Cuba é proibido o Discord. Em Cuba não há sigilo da fonte. Aliás, em Cuba não há imprensa.
livre. Começa por aí. Em Cuba há um jornal, que é o jornal do partido cubano, o Grana, né? Acho que é Grana, sei lá. Então, Marco Rubio é um cara que é muito próximo a Trump, aliás, cogitado a ser o candidato republicano nas eleições vindouras, né? E tomara que seja, né? Porque eu acho que ele daria um excelente presidente, né? Então, muitos governos lá fora estão começando a entender, rapaz, realmente, aquelas denúncias, né, de que parlamentares, né, foram presos pelo crime de opinião, parlamentares não podiam falar, que é falar, né? Quer dizer, os parlamentares não tinham mais imunidade ao falar, né? Quer dizer, então, que tem gente sendo presa pelo crime de opinião, quer dizer, então, que tem gente perseguindo fonte jornalística. Aliás, perseguindo jornalista e não satisfeito perseguindo a fonte do jornalista. São 2 crimes gravíssimos, né? Perseguindo o jornalista por fazer uma denúncia. Uma denúncia baseada em fatos, em fontes, né? Ninguém está acusando ninguém. O cara fez uma denúncia que tem que ser investigada. No entanto, a denúncia foi deixada para lá e foram atrás de perseguir o jornalista, esse que está aí na tela, né? O jornalista Pablo Luiz, não é isso? Lá do Maranhão. Luiz Pablo do Maranhão, e a fonte do jornalista. Então, as pessoas vão começando a ver que no Brasil não há mais uma normalidade democrática, Fabiano. E aí, isso pega muito mal internacionalmente, porque lá fora ainda há uma preocupação muito grande em torno desses temas. O brasileiro que não se mede, que talvez não se preocupe muito com isso. Aí, Fabiano, é aquela coisa, ó, a gente só vai perceber o valor disso quando perder. Quando o Brasil perder o restinho que tem de liberdade de expressão, quando o Brasil tiver um Discord proibido, né? Quando o Brasil derrubar uma rede social, como já aconteceu no Rumble, né? Com o próprio Rumble no passado, quando as pessoas começarem a ser presas, literalmente, né? Pessoas do povo, né? Por expressar alguma coisa, aí vão entender o valor da liberdade de expressão. Mas aí vai ser tarde demais. O que a gente está fazendo aqui, Fabiano, análise, eu, você, é alertando as pessoas para acordar para essa situação. Felizmente, o meu único consolo é esse, Fabiano. Lá fora, tem gente boa sabendo que o Alexandre de Moraes, esse que está na tela, está extrapolando, sim, as suas funções, as suas prerrogativas constitucionais. O STF invade funções dos outros poderes, como o legislativo e o próprio executivo. Não é de hoje, desde 2019, com o inquérito, famigerado inquérito das fake news. O inquérito do fim do mundo. Então, Fabiano, o que a gente tem que fazer é lutar com as nossas armas, com o que a gente pode fazer, né, para alertar as pessoas e tentarmos juntos pôr um freio nisso. Para finalizar, Fabiano, este ano é eleitoral, correto? A gente vai agora renovar o Senado, correto, Fabiano? Então, eu pediria aos amigos, né, que acompanham o Análise 360 que pense bem em quem vai votar para o Senado. Por quê? Porque o Senado, uma das funções do Senado, Fabiano, é colocar em pauta o impeachment de ministros do STF. Então, busque saber a posição do seu candidato ao Senado sobre a possibilidade de impeachar ministros do STF. Ele é a favor? Ele é contra? Busque saber o que o seu candidato pensa sobre isso, porque a partir do ano que vem, 2027, vai ser importante termos um Senado, na minha opinião, sensível a essa pauta. A essa pauta do STF que extrapola as suas funções. Para finalizar, outro dia o próprio Nicolas Ferreira, deputado federal, falou exatamente isso, que o Alexandre de Moraes está exercendo uma função autoritária e que precisaria ser freado. Só quem pode frear o Alexandre de Moraes em primeiro lugar, o Senado, em segundo lugar, Fabiano, o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que a gente tem visto, Rodolfo, no Brasil é uma perseguição autoritária dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que está acontecendo com Luiz Pablo, lá no Maranhão, é algo que o Brasil precisa saber. Esse jornalista que está aparecendo aqui na sua tela, ele está sendo perseguido lá no Maranhão por publicar uma matéria sobre o uso irregular de veículos por familiares do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Vídeos percorrem aí as redes sociais, onde o próprio Flávio Dino aparece em um desses veículos indo à praia durante o dia. E o próprio ministro Flávio Dino alegou perseguição. Na verdade, não é perseguição. É o exercício democrático do direito
ao exercer o jornalismo investigativo. Aos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal que se dispuseram a esses cargos, automaticamente vocês também estão sob os holofotes de toda massa midiática brasileira. Então, não ache ruim quando for criticado, não ache ruim quando for ser alvo de alguma matéria sobre algo que não está correto. Se não está correto, tem que ser levado às investigações. Mas o caso aqui, Rodolfo, ele vai muito mais além do que os limites constitucionais. Porque o que foi feito com Luiz Pablo lá do Maranhão é algo a se pensar. Porque o que Flávio Dino, autorizado também por Alexandre de Moraes, aonde determinou-se saber a fonte do jornalismo, ele rasga a Constituição Federal ao meio. Porque o que diz o artigo 5º da Lei Federal de 1988, aonde protege o sigilo da fonte, e aonde o próprio Supremo Tribunal Federal e os seus ministros que juraram proteger essa Constituição a rasgam ao meio quando a quebram no artigo 5º, isso é muito perigoso, Rodolfo. Porque a gente, como jornalista, fica a se pensar. Se fizeram com um jornalista lá no Maranhão, Luiz Pablo, o que podem também fazer conosco, Rodolfo, aqui no nosso Análise 360, será que algum dia eu vou ser acordado pela Polícia Federal? Será que o Rodolfo, algum dia, pelas nossas falas e críticas aqui aos políticos, aos ministros, às figuras que a gente sempre traz aqui em pautas, será que a qualquer momento, Rodolfo, nós seremos acordados pelo bater a porta da Polícia Federal? Será que a nossa liberdade de expressão também será cerceada? Será que as nossas fontes, das quais a gente sempre traz luz aqui às notícias, também serão atingidas por perseguição política ou judiciária? Essas são perguntas que, nesse momento, os jornalistas brasileiros estão se fazendo. Não são apenas perguntas nossas. São perguntas que os jornalistas no Brasil estão se fazendo. Porque o que tem sido visto, Rodolfo, cotidianamente, rotineiramente aqui no Brasil, é uma perseguição diária. É uma ameaça à liberdade de imprensa. E quando a gente fala sobre as sanções internacionais, que já estão sendo vistas aí lá dos Estados Unidos ao Alexandre de Moraes mais uma vez, isso é um sinal claro que o mundo está vendo o que está acontecendo no Brasil, que o mundo está vendo o que é que está acontecendo no Brasil, na imprensa brasileira, onde jornalistas estão sendo perseguidos, onde as vozes estão sendo tentadas ser silenciadas. Eu quero deixar aqui também os meus sinceros palavras e força aí ao jornalista Luiz Pablo lá do Maranhão. Inclusive entrei em contato com ele. Logo mais a gente com certeza também vai trazer aqui o momento, vamos trazer ele aqui também ao vivo, para ele mesmo falar sobre toda essa perseguição judiciária que ele tem enfrentado aí, sobre a sua liberdade de expressão e sobre a sua liberdade também, Rodolfo, de exercer o seu papel como jornalista. E aí, Fabiano, a gente tem que falar o seguinte também, né? Que o motivo pelo qual Alexandre de Moraes rasgou a Constituição e destruiu o jornalismo, porque o sigilo da fonte é a alma do jornalismo, não existe jornalismo, repito, não existe jornalismo sem a garantia ao sigilo da fonte. O motivo pelo qual ele fez isso é totalmente banal. Por quê, Fabiano? O homem rasgou a Constituição para proteger um colega de toga. O nome disso é corporativismo. Quer dizer, um mal corporativo. Nem todo corporativismo é ruim, mas esse é o mal corporativismo. Porque para proteger um colega, ele rasga a Constituição. E aí, Fabiano, é preciso dizer o seguinte. Novamente, o Flávio Dino teria todo o direito de fazer a sua defesa. O jornalista maranhense publicou uma denúncia com base em informação e fonte. A sociedade tem o direito de saber, afinal de contas, se trata de um homem público, no caso, Flávio Dino, o ministro Flávio Dino.
A sociedade tem o direito de saber, afinal de contas, nós pagamos, através dos nossos impostos, o salário do senhor Flávio Dino. E pagamos também os carros oficiais do Tribunal de Justiça do Maranhão. Esses carros oficiais foram pagos por nós. Então, meu filho, nós temos o direito de saber. O povo tem o direito de ter a informação, assim como o Flávio Dino tem o direito de se defender. E eu tenho certeza que o Flávio Dino poderia exercer esse direito plenamente, porque é um homem de posses, pode contratar uma banca de advogados, é um homem das leis, entende as leis, né? Então, em vez de ele ir explicar ao povo e se defender das acusações, achou-se mais fácil, um caminho mais fácil, simplesmente rasgar a Constituição. Quer dizer, então, Fabiano, a gente entende o quão pouco esses caras respeitam a Carta Magna. Porque se por esse motivo banal os caras são capazes de fazer isso, então isso mostra ao mundo que eles são capazes de fazer muito mais para se protegerem. Muito mais mesmo. Vide, por exemplo, Fabiano, que até hoje o ministro Alexandre de Moraes não explicou aquele mal entendido em relação aos 129 milhões de reais do escritório de sua esposa Viviane de Moraes com o Banco Master. Não explicou, nem vai explicar. Pelo contrário, ele foi atrás de saber quem vazou essas informações. Quer dizer, então repete-se esse padrão que é muito perigoso para a frágil democracia brasileira. Ou seja, toda vez que há uma denúncia, em vez de eu explicar a denúncia, eu vou caçar quem a fez. Eu vou perseguir as fontes da denúncia. Eu vou tentar silenciar quem escreveu, quem publicou a denúncia. Vou tentar calar as vozes dissonantes, em vez de explicar os fatos. Até hoje, Flávio Dino não explicou. Até hoje, Alexandre de Moraes não explicou. E aí ficamos nós, Fabiano, brasileiros, cada vez mais desprotegidos. Mas para finalizar, se servir de consolo e serve de consolo, o mundo está cada vez mais atento a essas e outras bizarrices perpetradas pelo STF. E se você chegou até aqui, é hora também de você se inscrever no nosso canal. Aproveita, já aperta aqui, ó, se inscrever, tá? Você já vai fazer isso, custa absolutamente nada. Só vai custar aí alguns segundos do seu tempo e com certeza você também vai ficar antenado e por dentro de tudo que acontece no mundo e também no Brasil, tá? E você pode sempre também acompanhar o Diário 360 em todas as plataformas. Inclusive, vou compartilhar com você agora aqui o nosso site, tá? www.diario360.com.br. Aqui você vai conferir tudo, gente. Olha só. Aqui a gente já está falando com a matéria da Casas Bahia, que pede a recuperação judicial com quase 18 bi em dívidas e aponta juros altos e o governo Lula como vilão. Ou seja, tentou lacrar, mas não lucrou. Quem lacra não lucra, já dizia o ditado aí no meio político. Se você também tem o X, segue a gente no X. Esse aqui é o nosso Instagram, batemos aí os 574 mil seguidores. Lá no Facebook estamos em uma ascensão muito boa. Chegamos aí aos 134 mil seguidores na nossa página oficial no Facebook, lá no Kawaii. A gente tá lá também, quase 12 mil seguidores. E no TikTok, cadê o TikTok? Tá por aqui. E a gente tá batendo lá quase 36 mil seguidores. Acompanha tudo em todas as nossas plataformas digitais. Nós estamos em todos os canais e você também vai nos encontrar aqui também pelo nosso YouTube. É só você pesquisar Diário 360. Combinado? Compartilhando sempre aí os nossos conteúdos. Você vai nos encontrar em qualquer lugar. A gente vai para mais uma notícia, mais uma pauta agora. Lula, gente, olha só. Ele usa aí os mortos da Covid para justificar o 4º mandato e perpetuar a sua polarização. Lula, ele justificou a disputa por um 4º mandato com o argumento que precisa impedir a volta da direita. Essas foram as palavras de Lula, atribuindo aí a eles, né, a responsabilidade pelos 400 mil mortos aí na pandemia e acusando adversários de rirem de idosos asfixiados, né? O discurso de Lula, proferido em berço político do petismo, revela um presidente aí que transforma a reeleição
encruzada moral e a polarização permanente, em vez de apresentar resultados concretos da gestão, controle de gastos, segurança pública ou crescimento econômico. Ao mesmo tempo, Rodolfo, em que promete também obras no Ceará e fala em liberdade, em libertar o povo das quadrilhas. O petista, na verdade, Lula, ele reforça a narrativa de que só ele salva o país em uma estratégia que massacra a tentativa de perpetuação do poder e a dificuldade de entregar melhorias reais após 3 mandatos. Aí fica a pergunta para a gente começar a conversar aqui, Rodolfo. Se o próprio Lula diz que quer salvar o país, quem é que quebrou o país, meu amigo jornalista Rodolfo Oliveira? É muito curioso isso, porque é um argumento de bumerangue, é o tiro no pé, Fabiano. Olha só, se o Brasil precisa ser salvo, é um raciocínio muito simples. Se o Brasil precisa ser salvo, é porque alguém o perdeu. Alguém só precisa ser salvo porque está em perigo. Ora, por que o Brasil está em perigo? Quem foi o responsável por colocar o Brasil em perigo? Vamos começar por aqui, né? Então, em primeiro lugar, ressaltar aqui, depois de 3 mandatos petistas do Lula, mais o da Dilma e meio da Dilma, né? Um mandato e meio da Dilma. O Brasil, em 2026, precisar ser salvo. Aí, Fabiano, a gente vê uma retórica muito vagabunda, né? A gente chama de a falácia do espantalho. Tudo é para evitar que a praga Bolsonaro volte ao poder. Como se os 4 anos que Bolsonaro ficou em Brasília, no Palácio do Planalto, fosse o grande vilão, fosse o responsável pelo Brasil precisar ser salvo, segundo as próprias palavras do Lula. Segundo a própria esquerda, o Brasil precisa ser salvo. Ora, mas o Brasil precisa ser salvo de vocês, que fizeram uma péssima gestão, que colocaram o Brasil na rabeira no que significa, no que diz respeito à educação, que agora estão aí aumentando carga tributária, quebrando as empresas, impedindo os sonhos, os empreendedores brasileiros sufocados, gente que quer crescer, quer expandir o seu negócio, mas não consegue, crédito caro, juros altos, violência urbana fora do controle, narcotráfico tomando territórios brasileiros, literalmente tomando para si territórios brasileiros. A República Brasileira perdeu territórios. Então, o grande culpado é Bolsonaro. Lula falou sobre a Covid. É interessante que a esquerda, aqui no Brasil, faz questão de, Fabiano, dos grandes jornais, de ignorar que lá fora, nos Estados Unidos, estava vindo à tona uma série de informações sobre a tal vacina da Covid. O quão deletério, o quão prejudicial à saúde ela foi. Claro, foi uma vacina feita a toque de caixa. E muitos seres humanos foram usados como experimentos, como cobaias, para alguns poucos enriquecerem. Isso não se fala. O Lula fala sobre vacina e a epidemia de dengue. Por que o Brasil atrasou as vacinas contra a dengue no governo Lula? Muita gente morreu de dengue, Fabiano. O Brasil atravessou em 2024 uma epidemia histórica de dengue. O Lula se vacinou, mas o povo ficou por uma questão burocrática, porque já havia a vacina japonesa, né? O governo brasileiro poderia e deveria ter comprado a vacina japonesa, quiseram desenvolver a vacina brasileira e atrasou. Lula não fala sobre isso, né? Então, a gente precisa entender o seguinte, Fabiano. A esquerda não tem mais nada a oferecer ao povo a não ser blá blá blá, retórica, promessa vazia. Se você chegar para um esquerdista e perguntar o que é as propostas dele para segurança, educação e saúde pública, ele não vai ter. Fabiano, a única coisa que a esquerda ainda mantém é essa retórica, esse discurso de que a direita é malvada, de que Bolsonaro é uma praga, de que o outro lado vai destruir o país. Enquanto isso, o governo Bolsonaro entregou as estatais com superávit. Vocês lembram disso? O governo Lula, em pouco tempo, provocou rombos históricos nas empresas estatais. Fruto de má gestão, fruto de corrupção, fruto de você colocar lá companheiros dos cargos técnicos em vez de pessoas qualificadas. Bolsonaro, quando presidente, Fabiano, indicou para os ministérios pessoas qualificadas. Para as pastas técnicas, indicou técnicos, como tem que ser. Por isso que as estatais cresceram. Veja os Correios, Fabiano. Foi o Bolsonaro que destruiu as finanças dos Correios. Foi o Bolsonaro.
Foi o Bolsonaro que fez com que a carga tributária brasileira chegasse a um recorde histórico. Foi o Bolsonaro. Então, Fabiano, isso de preciso do meu 4º mandato para salvar o Brasil, na verdade, Lula confessa a sua incompetência, confessa a sua má gestão. Lula confessa que pouco fez pelo país, porque o Brasil precisa ser salvo dele mesmo. Entendeu? O Brasil precisa ser salvo dele mesmo. Então, Fabiano, que possamos refletir e pensar sobre que país nós queremos. Será que a gente quer um país refém para sempre das políticas assistencialistas? Lula comemora, a esquerda comemora, Fabiano, o ingresso de pessoas no Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa importantíssimo, tem que existir, mas como diria Margaret Thatcher, o melhor programa social que já inventaram chama-se emprego. E o governo Lula, Fabiano, não gera empregos. Por que não gera empregos? Por causa que é quase impossível expandir negócios. Tente você abrir uma empresa no Brasil. Tente você manter os seus impostos em dia depois que você abre a empresa no Brasil. Tente você acompanhar a loucura burocrática que é. Fabiano, o Brasil é o único país do mundo que não é só difícil pagar impostos, é difícil acompanhar o ritmo de criação e de mudanças de impostos. As empresas gastam milhares de horas só para entender o labirinto burocrático que é o Brasil. Olha, como é que você quer gerar emprego assim? Como é que você quer gerar emprego se você não forma a mão de obra jovem, se você não qualifica a mão de obra para obter os bons empregos? Então, Fabiano, o Brasil precisa ser salvo, eu concordo com o Lula. Eu acho que é a única vez que eu concordo com o Lula. O Brasil precisa ser salvo, sim, mas é da esquerda. O Brasil precisa ser salvo de uma mentalidade retrógrada que quer manter o povo escravo de programas assistencialistas porque o cão não morde a mão que o alimenta. O Brasil precisa ser salvo das más políticas, da corrupção, da má gestão, das obras atrasadas, da educação e da saúde pública destruídas, da violência urbana, dos narcoterroristas que dominam territórios inteiros. O Brasil precisa ser salvo. E você, eleitor, neste ano eleitoral, para e pensa. Você quer continuar nesse rumo? Eu também tenho que concordar com o Lula. Talvez essa seja a última, na verdade, a última e primeira vez que eu vou concordar com o Lula. O Brasil precisa ser salvo. E ser salvo de você, Lula. Nunca houve uma fuga de capital tão imensa como nos últimos anos, nessa era, no seu governo, do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Nunca tantos empresários brasileiros tiraram os seus recursos, o seu capital, a geração de emprego, para levar para outros países que nos avizinham, tais como o Paraguai, tais como a Argentina, que fortalece, que protege, que dá segurança jurídica contábil, que dá incentivos para os empresários se fortalecerem, crescerem, prosperarem em tais terras. Mas no Brasil, não. No Brasil, a única coisa que a gente vê é fuga de capital. No Ceará, a gente viu no interior do estado, onde o setor calçadista quase que está abandonando o estado. Diga-se de passagem, o Ceará é um dos estados referência nacional na produção de calçados no Brasil, aonde nessa decadência institucional, contábil, né, dessa insegurança contábil para os empresários, eles não aguentam mais. Mais de 50 empresas já fecharam no Ceará do setor calçadista, deixando várias famílias desempregadas. A culpa é do empresário? Não. Falta incentivo, falta segurança para esses empresários, falta uma parceria pública para gerar mais emprego e gerar mais renda. Não é à toa, Rodolfo, que os níveis de fuga de capital no Brasil, eles são elevadíssimos. Ninguém quer mais empreender no Brasil. Ninguém consegue vislumbrar no Brasil um horizonte de prosperidade. A gente não consegue olhar para os próximos anos no Brasil e dizer, está vindo coisa boa. Está vindo um setor fiscal seguro para os empresários. Está vindo aí políticas para a proteção dos empresários. Não. Os empresários estão preocupados com o Brasil. Os empresários estão preocupados com o futuro econômico da nossa nação. É por isso que nunca se saiu tanto capital como nos dias de hoje. E a gente tem visto isso, Rodolfo, porque isso causa um impacto
muito grande. Porque quando a empresa ela sai do Brasil, ela deixa de gerar emprego, ela deixa de gerar renda, ela deixa de fomentar a economia. É mais pessoas que estão disponíveis no mercado de trabalho e essas pessoas, Rodolfo, com certeza mais à frente, elas serão inseridas em programas sociais e esses programas sociais são pagos pelo dinheiro do pagador de imposto, ou seja, a folha encarece, a inflação sobe. Então a conta sempre quem paga no final de tudo, Rodolfo, é sempre o pagador de imposto, sempre é o cidadão brasileiro. Então fica aqui esse alerta para você que vai votar no PT agora no dia 4 de outubro. Lembre-se de tudo isso que a gente sempre fala aqui no nosso Análise 360, dentro do nosso Jornal Diário 360, diariamente, diuturnamente, onde a gente sempre tem aberto os olhos dos eleitores brasileiros em todas as camadas sociais, da A a E, enfim. A gente sempre fala com você, aquele que consome os nossos conteúdos do Diário 360, meu amigo jornalista Rodolfo Oliveira. Fabiano, é engraçado que tem uma piada, que é uma piada, mas tem um grande fundo de verdade, né? O pessoal diz nos corredores que o Fernando Haddad foi o melhor ministro da economia do Paraguai. Nunca o Paraguai recebeu tantas empresas fugidas. O termo é esse. Empresários que fecham tudo, largam tudo, pegam a família, pegam o seu dinheiro, pegam o seu capital, pegam a sua experiência, pegam o seu know-how, né, e vai pro Paraguai empreender. Por quê, Fabiano? É engraçado, a gente cresceu, Fabiano, ouvindo que o Paraguai era um paizinho, né, que só tinha produto falsificado, um paizinho, né, de nada, um paizinho menor. Aí o Paraguai começou a fazer o dever de casa. Reduzir impostos. Ou, no caso, tem impostos racionais, impostos palatáveis, impostos que você compreende, né? Como o Brasil, que é um labirinto de impostos, você paga imposto sobre consumo, imposto sobre imposto, e você não entende nada. E depois o Paraguai começou a investir em infraestrutura. Começou a melhorar suas estradas, começou a melhorar o seu ambiente de infraestrutura para receber essas empresas. Depois o Paraguai começou a qualificar a sua mão de obra. E por fim, o Paraguai esperou. E as empresas vieram, Fabiano. Vieram. E vão continuar indo. Né? Haddad, que tem ainda a cara de pau de se candidatar ao governo de São Paulo. Né? Tomara, né, que leve lá uma surra grande do Tarcísio, porque, afinal de contas, todo paulistano sabe que Haddad foi o pior prefeito da cidade de São Paulo da história. Então, se eu fosse o Haddad, eu jamais me candidataria nem para síndico de condomínio em São Paulo. Né? Mas ele foi lá e vai perder em primeiro turno, se Deus quiser. Então, Fabiano, é isso. Nós temos um país cuja juventude não está qualificada. Muitos bons jovens vão embora. O Brasil ainda passa por esse processo de fuga de cérebros, porque o cara que está aqui, Fabiano, o cara que é jovem, que tem alguma qualificação, ele vai embora. Você tocou agora num ponto, Rodolfo. Agora você tocou agora em algo muito... É o que eu queria também falar. A fuga de cérebros ou fuga intelectual. A gente também sempre comenta sobre isso. Porque, Rodolfo, eu vou citar o Ceará. Por que esses superdotados ou essas pessoas que são um pouco mais fora da curva, essas pessoas que têm são mais dotados educacionalmente, eles que conseguem superar, furar a bolha no quesito ecossistema educacional, por que eles não ficam dentro dos seus estados? Por que eles fogem? Eles não ficam nem dentro do Brasil. Por que eles fogem para outros continentes? Por que eles fogem? Eu estou falando usar aqui as palavras fogem, entre aspas. Por que eles fogem para outras nações? Por que eles não ficam no Brasil? Será que não há uma plataforma? Será que não há uma base para segurar, para amplificar, para dar luz, para estruturar todo esse capital intelectual, todo esse capital educacional que muita gente tem no Brasil? Aí a gente vê, eu tenho amigos. Sim, eu também. Que quando foram descobertos,
foram patrocinados por escolas, logo, com 13, 14 anos, saíram do Brasil, não ficaram no Brasil. O que falta no Brasil, Rodolfo? Pois é, o Brasil é um país muito pouco convidativo para quem quer empreender. O Brasil é um país que não investe em ciência e tecnologia. Fabiano, se eu sou um cara bom em matemática, se eu sou um cara bom em física, o que é que eu vou fazer no Brasil? Um país que investe pouquíssimo em inteligência artificial, um país que não investe em cibernética, um país que não investe em robótica, um país que não atrai empresas de ponta em inteligência artificial. O Brasil não atrai esse tipo de emprego, de empreendimento. E não atrai porque não há segurança jurídica, não há própria mão de obra em qualidade e quantidade boa, não há infraestrutura. Então, essas pessoas vão para onde há essa oportunidade de elas produzirem, de elas trabalharem, de elas poderem prosperar, de terem segurança. E o Brasil não tem nada disso. E elas vão embora mesmo. E aí, Fabiano, enquanto isso, os países desenvolvidos, como o próprio Estados Unidos e a China, estão brigando para manter esses cérebros. Esses países matam e morrem para manter lá o chinês e o americano em suas universidades e fornecem tudo que o cara quer e dá um amparo, dá um apoio tecnológico, financeiro para segurar aquele cara, que aquele cara vai gerar os grandes empregos do futuro, vai fazer as grandes descobertas, vai criar novas tecnologias. No Brasil o cara vai embora. Não se tem o menor cuidado em segurar esse cérebro. E ele vai embora, Fabiano. E o que acontece? Quem empobrece somos nós. Meus senhores, o Brasil é um país de república de bananas. Nós vendemos minério de ferro para a China e compramos o produto industrializado 100 vezes mais caro. Fabiano, nós somos um fazendão. Essa é a verdade. Se não fosse o agronegócio segurando as pontas, o Brasil já tinha virado uma Cuba continental. Porque ninguém quer ficar aqui. É uma pena que um Brasil, país tão rico, com tantos jovens, muitos bons jovens qualificados, só pensem em uma coisa: ir embora, ir embora, ir embora. E para nossa humilhação, Fabiano, nossa humilhação total, esse ir embora é o Paraguai, Fabiano. É o Paraguai. Do outro lado da ponte Pelo aqui. amor de Deus. Quando eu era menino, o ir embora era para os Estados Unidos, era para a Europa. Agora o ir embora é para o Paraguai. Eu conheço gente que largou tudo, pegou o cachorro, a família, o papagaio, a mulher, o menino, e foi pro Paraguai. O Paraguai, um paizinho desse tamanho aqui, ó. Paraguai. Acho que é do tamanho do Ceará, um pouquinho maior do que o Ceará. O Paraguai. Um país que a gente cresceu ouvindo aquele negócio de só tem contrabando. A gente sempre tinha um tio porra louca que ia pro Paraguai e trazia muamba, né? Então, assim, é isso. O Brasil está conseguindo perder para o Paraguai em competitividade, em atrair indústrias, em manter empregos, em gerar renda. É uma desgraça. Mas esse ano é ano eleitoral e é o ano para você fazer a reflexão e ir na urna demonstrar sua insatisfação para com os rumos deste país. Mas, infelizmente, vamos chegar não ao Paraguai. Já estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Análise 360. A gente fica muito feliz por nossa grande audiência qualificada, a você que sempre também acompanha os conteúdos do Diário 360, tá? Não fica triste, a gente sempre vem ao ar aqui também pelo nosso canal no YouTube. Você pode acompanhar, rever, compartilhar. Aproveita nesse momento, já se inscreve no nosso canal. Você vai fazer isso, tá aqui, ó. Se inscreve agora no nosso canal, não custa nada, é rápido, simples e gratuito, e você vai dar aquela fortalecida na nossa estrutura do ecossistema do Diário 360. Combinado? A você de qualquer lugar, sempre muito obrigado por sua sempre companhia e parceria aqui no nosso Diário 360. Já quero deixar aqui também, com meu amigo jornalista Rodolfo Oliveira, as suas considerações finais dessa segunda-feira do nosso Análise 360, Rodolfo. Muito obrigado, Fabiano. Muito obrigado a essa audiência tão crescente, qualificada e desafiadora. Por que desafiadora, Fabiano? Porque são vocês que nos obrigam, entre aspas, a sermos cada vez melhores, a buscarmos a informação qualificada, a fazermos a melhor análise, a sermos sempre cada vez mais transparentes e honestos, porque afinal de contas, Fabiano, o melhor dos detergentes, como eu sempre digo, é a luz solar. Então aqui no Diário a gente tem esse compromisso de trazer os fatos e debatê-los, Fabiano, com a máxima honestidade intelectual possível. Então, se você ainda cometeu o pecado, é um pecado, de não ter dado o nosso like ainda pro nosso vídeo, dar o like pro nosso vídeo, se redima agora, dê o like, compartilhe este vídeo, espalhe a boa informação, ajude que a boa informação chegue a mais pessoas, furemos essa bolha juntos. É preciso que
A boa informação chegue às pessoas certas. Não adianta, né, ficar só naquelas pessoas que já abriram os olhos para o estado de coisas. Não. Sua obrigação como agente ativo é levar a boa informação ainda quem está na escuridão, quem jaz na escuridão. Então, muito obrigado por mais esse programa, Fabiano, o Análise 360. A gente se encontra, Fabiano, na próxima edição e nas demais plataformas do Diário 360. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. É isso aí, a gente vai ficando por aqui em mais uma Análise 360 pelo nosso canal no YouTube. A você que sempre está aqui conosco, compartilha sempre os nossos conteúdos. A gente volta na nossa próxima edição. A você, no nosso muito obrigado. Tchau, tchau.